E tem a voz profética de Deus, é a voz profética de Deus, é a voz que fala a verdade. E a igreja, ela foi edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e ela está na dispensação da graça. E a igreja, irmãos, ela tem uma missão, né? Se nós temos que ter conhecimento, qual é a missão da igreja? Pregar a verdade. A missão da igreja é mostrar a verdade no mundo de tanta falsidade, de tanto engano, de tanta coisa genérica, não tem nada original mais hoje, né? Então, inclusive no aspecto religioso, nós como cristãos que somos, no aspecto familiar, mentira, suborno, irmão, e tudo quanto é tipo de uma coisa mascarada, tentando o quê? Encobrir a verdade. É a era do engano. Jesus disse, não vos enganeis. Eu gosto muito do autor aos Hebreus, o capítulo 11 aos Hebreus, é o capítulo dos heróis. Tem ali 16 heróis, que os nomes deles são mencionados. E tem outros heróis que o nome não são mencionados. Mas a primeira coisa que os heróis fizeram, venceram reinos, diz a Bíblia. Sabe qual foi o reino que eles venceram? O reino das trevas. Vencer o reino das trevas, o reino do engano, o reino da mentira, é o que diz a palavra do Senhor. Então a igreja, como voz profética de Deus, ela é detentora da verdade. Ela tem uma missão, a missão de levar o evangelho, de levar a verdade. Ela, está aí, irmãos? A igreja diz a palavra do Senhor. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, que a igreja, ela vive em santidade, ela está sendo preparada para ser apresentada como noiva, sem mancha, sem ruga, pura, virgem. A igreja do capítulo 17 do Apocalipse é a Babilônia, ela é a grande prostituta, ela é a meretriz. A igreja do Senhor, que está aqui, esta igreja que nós precisamos ter consciência, ela é pura, ela é virgem, e ela está sendo preparada. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque a noiva não aprontou. Então esta conferência aqui, esse seminário aqui, está preparando a noiva. Apocalipse capítulo 19 diz, vinde e regozijemos e alegremos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva, sua esposa, já se aprontou. Quando você lê Jeremias, eu não vou ler, mas apenas citar, depois você lê Jeremias capítulo 8, versículos 5 a 12, Jeremias 8, ali fala sobre apostasia. O que é apostasia? Apostasia não é somente você perder o alvo da fé. Apostatou da fé, você perdeu o alvo, né? A palavra pecado é errar o alvo da santidade, o alvo da honestidade, o alvo da perfeição, né? Então apostasia, você erra o alvo. Apostasia tem uma outra definição, é abandonar o alvo. Você perdeu o alvo, perdeu o rumo, você abandonou o rumo, mas tem uma dimensão pior ainda. Apostasia é negar a fé. Você perde o alvo da fé, você abandona a fé e você nega a fé. E ali, Jeremias fala que quando veio a apostasia no meio de Israel, eles tinham a Bíblia, mas a Bíblia não tinha eles. Tem gente que tem a verdade, mas a verdade não tem ele, irmão. Conhece a verdade, né? Eu estava falando com o pastor Eude aqui agora, quantos tipos de Bíblia tem hoje? Tem milhares e milhares de Bíblia. Tem a Bíblia do palhaço, tem a Bíblia da prostituta, tem a Bíblia do viciado em droga, tem a Bíblia de tudo quanto é tipo. Tem Bíblia para todo tipo, para todo gênero. Mas a Bíblia não tem a gente. Não tem a gente. Por que adianta você ter Bíblia, ter coleção Bíblia hoje? Não, irmão, desculpa, eu sei que você é o senhor Bíblia, né? Mr. Bible. Mas é verdade, Bíblia, a informática tem Bíblia de tudo quanto é tipo. Bíblia grande, Bíblia pequena, Bíblia com caneta, Bíblia com Bíblia em todo caneta. Mas a Bíblia não tem a gente. Adianta alguma coisa, irmão? Nós temos a Bíblia, mas a Bíblia não nos tem. Eu me lembro de uma irmã que telefonou para o pastor, ela estava muito apavorada. Pastor, está apavorada, pastor. O diabo está me atacando. O que aconteceu, minha irmã? Pastor, perdi meu óculos. Já revirei essa cara de cabeça. Sem meu óculos, 15 dias, eu não consigo fazer nada. Faz uma oração forte aí no telefone, pastor, para quebrar essa coisa satânica e eu encontrar o óculos. O pastor disse, irmã, não vou orar não. Não vai orar não? Vai lá, pega a Bíblia, irmã. Pega a Bíblia, lê o Salmo 23. Pastor, eu quero uma oração. Vai lá, minha irmã, obedece ao seu pastor. Ela foi lá, pegou a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. 15 dias que perdeu o óculos. 15 dias que a irmã não lia a Bíblia. Perdeu o óculos na Bíblia. Está entendendo, irmão? Que coisa, né? Então, preste atenção, irmão. E eu termino aqui dizendo o seguinte. Depois eu quero ouvir o Eude. Elias foi o maior profeta
né, do reino do norte, o maior profeta, poderoso. O nome dele aparece 55 vezes na Bíblia, né? E ele teve um privilégio, né, que só ele e um outro teve. Ele e Enoque. Ele não morreu, não provou a morte. Ele foi arrebatado, né? Ele é uma figura da igreja. A igreja vai ser arrebatada também, não vai provar a morte, né? E então, irmãos, Elias chega a um ponto da vida dele, né, que ele estava enfrentando, né, aqueles dois malignos, satânicos, Acabe e a Jezabel. Acabe se vendeu pela mentira. Se vendeu-se Acabe, né? Deus levou ele como rei de Israel e aceitou aquela mulher satânica, Jezabel, né? E Elias estava ameaçado pela primeira dama, né? Sofreu ameaça. Jezabel disse que os meus deuses me matem se amanhã de manhã não tiver o corpo dele aqui no meu pé, né? E irmãos, parece que hoje a gente tem uma situação semelhante, né? Parece que a Jezabel e Acabe estão dominando. Mas quando Jezabel e Acabe dominam, Deus tem um Elias. Quem é o Elias de Deus aqui hoje? Eu Elias, eu sou um Elias, você é um Elias, irmão. E aí, irmãos, Elias depois entra naquela depressão terrível, aquela depressão tremenda, todo mundo já sabe, né? A depressão, primeiramente a pessoa se auto-isola. O primeiro estágio de depressão, quero ficar sozinho, corta relacionamento, não quer ver marido, não quer ver mulher, não quer ver pastor, não quer ver ninguém. Segundo lugar, a depressão é autopiedade, autocomiseração. Deu tudo errado, minha igreja não foi para frente, ninguém me ama, eu sou um zero à esquerda e tal. Então a pessoa, né? E o terceiro estágio é o pior, autodestruição. A morte é melhor do que a vida. Tira a minha vida, acaba comigo. Elias entrou nesse estágio, mas Deus viu ele. Deus viu ele, quando viu ele lá no deserto, Deus mandou um anjo. E o anjo não veio sozinho, o anjo trouxe a comida para ele, né? Disse, acorda Elias. Quando ele acordou, ele viu a comida. Deus estava dizendo, Elias, você não comeu a comida de Jezabel. Jezabel alimentava o povo. Tem uns programas por aí, irmão, parecido com os programas de Jezabel. Tu abre o olho, né? 850 profetas comiam na mesa de Jezabel. Eram os mercenários. Jesus disse que a igreja, que o rebanho, essa igreja não tem consciência dela. A verdade, consciência da verdade é a igreja. Jesus disse que a igreja tem um ladrão, tem um mercenário e tem um lobo. São os três inimigos da igreja. O ladrão não entra pela porta, né? O ladrão entra pela janela. Por quê? Porque naquele tempo não tinha porta como essa. Sabe quem era a porta? O pastor era a porta. Eu sou a porta. Tinha que entrar pelo pastor. Então o ladrão não entra. Agora o pior é o mercenário. E hoje, irmão, nós estamos na época dos mercenários. Hoje, em muitos lugares, não se ordena mais obreiro. O critério que o pastor, o pai dele, né, usava de consagrar, de ordenar para o ministério, hoje não. Hoje compra e vende obreiro. Quanto é que tu ganha lá? Ah, eu ganho 1.000, aqui vai ganhar 1.500. Qual é o teu passe? São os mercenários, tudo por dinheiro, tudo por dinheiro, irmão, né? O pior é o lobo, que se vem vestido de ovelha, né? E aí o pastor com cajado, quando ele está na porta, né? Vem o lobo vestido de ovelha, que ele bate com a vara assim, o lobo não recebe. Né, irmão? Então, irmãos, Elias, né, não comeu da comida de Jezabel. Deus tem comida para você. Aí ele foi para a caverna, Monte Horebe. Andou 40 dias e 40 noites com aquela comida. Imagina a mente dele. Só eu escapei, mataram os meus companheiros, colegas, profeta, aquela mulher satânica matou, só eu escapei. Ele estava enganado. Deus tem sempre um remanescente fiel, irmão. Não é só você que é zeloso, não. Elias um dia entrou em choque por Israel. Eu estou cansado de mandar vocês orar. Estou cansado. Vocês sabem que eu sou zeloso. Vocês sabem que eu combato o mal. Eu confronto Jezabel. Eu confronto aí o pecado, né? Mas você não se movimenta. Amém. Você não muda de vida, né? Tá adorando a Deus, daqui a pouco adorando a Baal. Falando língua estranha na igreja, falando palavrão em casa. Como é que pode, irmão? Né? Tomando ceia na igreja, acendendo copo em casa para os ídolos. Não dá. Elias disse, Deus tem que fazer o movimento do céu. Deus tem que fazer o movimento do céu para você mudar de vida. E aí, irmão, Elias era o homem da palavra. Depois que ele fez, disse, Senhor, tudo que eu fiz aqui, esse altar que eu mandei levantar, os 12 cântaros de água que estão no rego ao redor do altar, o sacrifício, tudo aí, Senhor, tudo isso eu fiz, não foi esquema da mente, não, de acordo com a tua palavra. Tudo isso que eu fiz. E agora o Senhor responde. Aí o céu abriu, irmão. O fogo desceu, né? E quando o povo viu o fogo cair, o povo bateu de cara no chão e gritou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias chega na caverna, irmãos. E aí, quando chega na caverna,
Ele fica lá um tempo, porque isso acontece na nossa vida. Tem hora que você está no monte desafiando todo mundo, tem hora que você tem que entrar na caverna, ficar quietinho lá, né? É um tempo de ali você está com Deus, né? Aí Deus falou para ele: Eli, o que você está fazendo aqui? Aí ele conta a mesma ladainha: só eu escapei, tá. Aí Deus disse: sai da caverna. Ele saiu da caverna. Quando ele saiu da caverna, irmão, houveram 3 manifestações. Primeira, veio um vento, aquele vento forte, aquela coisa tremenda, mas a Bíblia diz que o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto muito mais forte, né? Terremoto arrebentando as pedras, quebrando tudo, e Elias ficou impressionado. Manifestações que impressionaram: o vento soprando, o tufão soprando, o tsunami soprando, impressionou o profeta. Mas Deus não estava naquela manifestação. Depois do terremoto veio o fogo. O fogo começou pequeno, daqui a pouco fogo grande, fogo de palha. Deus também não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Onde que Deus estava? Na palavra. Deus estava na palavra. Eu estou aqui, Elias. Eu não estou no vento, eu não estou no terremoto, eu estou na palavra. Irmão, Deus está na palavra. É na palavra. O final, antes da palavra não tem nada, depois da palavra não tem nada. Nos últimos dias nós estamos vivendo, vai haver muita manifestação. Manifestação. Hoje tem igreja de tudo quanto é tipo. Porque quando a igreja perde a unção, cria invenção. Aí faz consagração da maionese, vigília do cachorro quente, encontro da feijoada. Começa a inventar, porque perdeu a unção e cria invenção. Mas, irmão, Deus não está nessas manifestações. As manifestações vão vir. Chegou um pastor lá na cidade, está agitando a cidade. É uma manifestação, irmão. Deus não está naquilo. Deus está na palavra. Deus está lá no final. Então, hoje a gente, às vezes, encontra com pastores. Eu faço treinamento de obreiro nos campos missionários. Está acontecendo. Eu falei: não se preocupe, isso é uma manifestação. Deus não está. Mas está impressionando, está sacudindo tudo lá. Deixa sacudir. O terremoto sacudiu, quebrou a pedra, o vento queimou, fazia tudo. Fica com a palavra. All right, my brother, now is your turn, okay?